Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, um dos professores de matemática do CEJA Padre Moretti. Estamos mais uma vez aqui em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será uma revisão sobre as equações do segundo grau. Vejamos o que é que nós temos reservado para hoje. Em nossa revisão sobre as equações do segundo grau, nós iremos revisar tanto as equações incompletas como as completas e vamos trabalhar no campo do conjunto dos números reais. Vejamos aqui alguns exemplos para nossa revisão. Letra A, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde nós temos os elementos A e C. E uma equação desse tipo resolve-se da maneira mais tradicional possível, letras para um lado e números para o outro. Aquele 25 que está subtraindo no primeiro membro, nós iremos passar para o segundo membro com a operação inversa. Passa para o segundo membro, adicionando. Então, vamos deixar letras de um lado, números do outro. Teremos x ao quadrado igual a 25. Para nos livrarmos daquele doisinho, que é uma potenciação, nós iremos utilizar a sua operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Portanto, nós temos que extrair a raiz quadrada de 25. E todas as vezes que utilizarmos a raiz quadrada, também iremos utilizar o mais ou menos, porque uma raiz quadrada pode ser tanto um número positivo como negativo. E a raiz quadrada de 25 é 5. Logo, numa equação de segundo grau, nós temos duas soluções, uma delas é o 5 positivo, a outra é o 5 negativo. E aí está o nosso conjunto solução. Em nossa letra B, nós temos x ao quadrado menos 8x. Devemos observar que o x se repete duas vezes. Neste caso, o x é um fator comum e deve ser colocado em evidência. Colocar em evidência é colocar numa posição de destaque na frente. Vejamos aqui. Observe que aqui o x foi colocado em evidência. Conforme eu disse, colocar em evidência, colocar numa posição de liderança, de destaque. Nesse x ao quadrado, esse quadrado indica que o x se repete duas vezes. Nós separamos uma vez para deixá-lo em evidência e a outra vez para ficar aqui dentro dos parênteses. Quando nós temos aqui menos 8x, o x foi destacado para ser colocado em evidência, ficando dentro dos parênteses apenas o menos 8. E daqui nós vamos tirar as nossas duas soluções. A primeira solução, tudo que está fora dos parênteses, nós vamos escrever igual a zero. Portanto, em nossa primeira solução, temos que x é igual a zero. Já para extrairmos a segunda solução, tudo que estiver escrito dentro dos parênteses, ou seja, o x menos 8, também nós iremos fazer igual a zero. Teremos, então, x menos 8 igual a zero, letras para um lado, números para o outro, o x fica no primeiro membro e o 8 passa para o segundo, teremos que x é igual a 8. Observe que o 8 que estava subtraindo passou para o segundo membro com a operação inversa, adicionando. Então, nós temos aqui as nossas duas soluções, x igual a zero, x igual a 8. Logo, conjunto solução, 0 e 8. Já no nosso exemplo C, é muito parecido com o exemplo B, nós temos 6x ao quadrado mais 9x igual a zero. Observe que aqui também o x se repete duas vezes, então o x é um fator comum, logo ele deve ser colocado em evidência. E conforme eu já disse, colocar em evidência é colocar numa posição de destaque, de liderança aqui na frente. Observe que no 6x ao quadrado, esse quadrado em cima do x indica que o x se repete duas vezes. Uma vez ele ficou aqui na evidência e o 6x vai para dentro dos parênteses.
mais 9x. O x foi destacado para deixar ali em evidência e o mais 9 fica dentro dos parênteses. Daqui, nós iremos tirar nossas duas soluções. Tudo que estiver escrito fora dos parênteses, nós iremos fazer igual a zero. Portanto, x é igual a zero. E depois, tudo que estiver escrito dentro dos parênteses, também vamos fazer igual a zero. Vamos escrever 6x mais 9 igual a zero. Letras para um lado, números para o outro. O 9, que está somando, passará para o segundo membro com operação inversa, subtraindo. E o 6, que está multiplicando, observe que tem um pontinho de vezes aqui entre o 6 e o x. Portanto, o 6 que está multiplicando passará para o segundo membro, dividindo. X igual a menos 9 sobre 6. Acontece que não dá para dividir o 9 por 6, mas dá para simplificarmos por 3. Ao simplificarmos por 3, vamos ter x igual a menos 3 sobre 2. Então, temos as nossas duas soluções. X igual a zero e x igual a menos 3 sobre 2. E aí está o nosso conjunto solução. Em nossa letra D, nós temos uma equação do segundo grau completa, onde podemos identificar os valores de A, B e C. Observe que A é o coeficiente que fica na frente do x ao quadrado. Quando nós não temos nenhum valor na frente do x ao quadrado, subentende-se que ali tem o 1. Portanto, o valor de A é 1. B é o coeficiente de x, B igual a menos 2. E C é o termo independente, aquele número que vem sem acompanhamento de letras, portanto, C vale menos 3. Uma vez que identificamos os valores de A, B e C, nós iremos escrever a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E como toda boa forma, bastará substituirmos letras por números. Delta é igual a B. O valor de B é menos 2. Todas as vezes, quando você for substituir um número que é negativo, escreva-o entre parênteses. Portanto, esse menos 2, quando você for substituir no lugar do B na fórmula, escreva-o entre parênteses. Menos 2 ao quadrado, menos 4, que faz parte da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Observe que o C é negativo, será escrito entre parênteses. Entre uma potenciação, subtração e multiplicação, a potenciação tem prioridade. Vamos resolver a potenciação primeiro. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, positivo. E vamos repetir o restante. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Entre uma subtração e uma multiplicação, a multiplicação tem prioridade. Portanto, vamos repetir o 4, que não temos mais nada para fazer com ele, e vamos colocar aqui a multiplicação. Temos 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, temos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. E menos vezes menos, mais 12. Delta é igual a 16. Uma vez de posse do valor numérico de delta, nós iremos escrever a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. E mais uma vez, vamos substituir letras por número. X igual a menos, que faz parte da fórmula, b, que vale menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, e delta vale 16, sobre 2 vezes A, e A vale 1. 2 vezes 1. Nós iremos fazer aqui a eliminação dos parênteses,
menos com menos dá mais. Iremos extrair a raiz quadrada de 16 e iremos efetuar a multiplicação 2 vezes 1. Portanto, x igual a menos com menos dá mais, esse 2 vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, e 2 vezes 1, 2. Daqui, nós iremos abrir o nosso leque para calcularmos o x' e o x duas linhas. Para o x', nós vamos aproveitar o sinal do mais. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 vai dar 6, que dividido por 2 vai dar 3. E no x duas linhas, nós iremos aproveitar o sinal de menos. Teremos 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Logo, solução da nossa equação serão o 3 e o menos 1. E chegamos ao final da nossa equação do segundo grau completa. Senhores, na aula de hoje, nós revisamos as equações do segundo grau, tanto as incompletas como as completas. Observe que as equações do segundo grau completas, nós dependemos de duas fórmulas, a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Resolva as nossas questões e bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.